coisa que eu faço é ouvir, trazer a confiança, porque essa pessoa ela precisa confiar em mim. A partir do momento que ela confia em mim, eu tendo uma boa escuta, eu vou trazer ela para a infância dela. Lá na infância dela, nós vamos começar a trabalhar aquela infância, vamos começar a trabalhar a juventude até chegar à idade adulta. E aí vamos relembrando. E conforme a gente vai relembrando as dores emocionais, às vezes não é numa terapia só, às vezes vamos passar meses tratando essa dor, conforme a dor. Quanto mais profunda, mais difícil é para acessar. Mas tem como acessar, pastor. Ainda bem que tem como acessar. Pastor Elisângela, existe dois campos na psicanálise na nossa mente. Primeiro é o inconsciente e o segundo, Cássia, é o subconsciente. Então é o seguinte, o inconsciente, pastor Edmar, é aquilo que a pessoa não lembra. Correto. Ela não lembra. Então, pastor Elisângela Lopes, você vai trabalhar uma criança que, né, teve um trauma ali com os 4 meses de idade. Ou seja, ela não lembra. Só que está afetando ela agora com 5 anos de idade. Então, qual que é o seu trabalho que a senhora vai fazer com essa criança para tentar mapear o que ela está sofrendo? Gatilhos. Gatilhos. Ela não vai lembrar, de fato ela não vai lembrar, porque ela é muito pequena, até como adulto também, pastor Maico. Eu vou nos gatilhos. E os gatilhos vai me fazer entender qual o problema que essa pessoa está passando. Seja uma criança ou seja um adulto. Eu vou fazendo um mapeamento dessa pessoa e do comportamento dessa pessoa até eu acessar essa dor. Ô, pastor Elisângela, eu sei que tem muita gente agora me ouvindo, e muitos estão me ouvindo, muitos sabem e outros não sabem. O que é, pastor Maico? Define pra gente o que é gatilho emocional, porque às vezes a pessoa tá ouvindo agora, o que é gatilho? Não sabe o que é gatilho. A senhora consegue definir pra gente o que é um gatilho emocional? Como é que a senhora consegue também fazer destravar esse gatilho na pessoa para ela falar e o que é gatilho? Gatilho é aquele estresse que a pessoa sente de repente, aquela vontade de chorar inesperada que a pessoa não sabe. Eu costumo dizer que é a falta de não saber do que é que está sentindo falta. Mas é sobre isso. As pessoas não estão entendendo, mas ela está chorando por algo que ela não entende. Mas tem um choro, tem uma lágrima, tem um estresse, um nervosismo. De repente, do nada, fica estressado com os filhos e com o marido. O porquê desse estresse? O porquê dessa raiva? O porquê dessa melancolia? É aí que a gente trabalha. Às vezes é uma fala do esposo que lembra o que o pai disse, às vezes é uma música que escutava na infância no momento dos abusos que gera o gatilho, às vezes é uma forma com que a mãe tratava quando criança, aí falou uma palavra quando adulto. Os gatilhos se apresentam dessa forma. Exatamente. Às vezes até um tom de voz mais elevado pode disparar um gatilho dentro de uma pessoa. Exatamente. Já chegou alguém ali na terapia de mulher que a senhora falou, nossa, essa aqui vai ser difícil demais para me lidar com ela, porque ela não gosta de falar, ela não gosta de ouvir. Que a senhora, já chegou alguém assim para a senhora? Já, várias. E para a honra e glória do Senhor, nós conseguimos destravar essas mulheres. Hoje elas estão bem, casamentos foram restaurados, mulheres que não saíam de casa, hoje saem de casa. Conseguem trabalhar, conseguem agora ir para a igreja. Pintar o cabelo, faz tudo. Faz tudo, exatamente. Maqueiam, gente. Tem mulheres que passavam anos sem passar uma maquiagem. E hoje nós podemos contemplar essas mulheres lindas, maravilhosas lá com a gente. Pastora, você consegue falar pra gente um momento assim que mais marcou vocês nessa área de Mãos que Curam? Eu posso dizer da Irmã Maria. Foi muito lindo. Nós fizemos os Mãos que Curam na casa dela. Foi uma terapia diferente. Nós fomos dentro da casa dela. E dentro da casa dela, ela não estava conseguindo levantar. Só que era emocional. O corpo reclama aquilo que está dentro da alma. E quando a gente terminou, ela levantou e disse pra gente, eu estou bem. E hoje ela está caminhando até arrumar um namorado depois disso. A Ivanilde me marca muito também. A Ivanilde é uma irmã que está caminhando com a gente tem muito tempo, até mais com vocês do que comigo, que eu sou mais recente do que ela. A Ivanilde era uma irmã da nossa igreja. Aí a pastora falou assim, vamos chamar a Ivanilde para participar do Curados para Curar como
intercessora. E ela é muito quietinha, né? Muito tímida. Muito tímida. E eu super topei, né? Porque sabendo do caráter dela, da mulher de Deus que ela é. E depois que ela começou a caminhar com a gente, o tanto que mudou, sabe? Ela floresceu. Ela se encontrou. Ela se encontrou uma irmã, uma mulher de Deus, uma amiga e uma intercessora, assim, com muito fervor de Deus. A gente vê mudanças na vida dela, de Deus transparecendo no sorriso, no falar dela, que antes era uma mulher que ficava mais quieta, no canto. A gente poderia passar aqui falando horas de várias mulheres, né, que é uma bênção. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Não quero que cita nomes, né, para não expor. Nós estamos falando aqui de momentos maravilhosos, de restauração. Qual foi o momento mais difícil que vocês enfrentaram ali? Aquela pessoa na situação mais complicada, porque esse trabalho ele é emocional, mas ele é 100% espiritual. Qual foi o momento mais difícil que vocês enfrentaram espiritualmente ali? Espiritualmente e fisicamente, psicologicamente, quando houve uma traição. Essa mulher foi muito difícil de tirar ela do lugar da dor, do lugar da culpa, porque ela foi traída, mas ela se sentia culpada. E hoje, para a honra e glória do Senhor, está com o casamento restaurado. Ela saiu do lugar da dor. Então, pastora, não quero interromper o pastor Michael. A mulher traída, ela pode se sentir culpada pela traição do esposo? Como assim? Sim, ela pode se sentir muito culpada, porque ela vai colocar a culpa nela. Qual foi a falta que Qual foi a falta? A falta que ela fez, que levou o marido dela a esse lugar. É como se ela não anulasse mesmo a traição do marido, mas colocasse ela como culpada. Isso é muito comum por causa do cérebro da gente mesmo, ela não né? se sente suficiente para o esposo. Exatamente. Não se sente suficiente e também pelos erros, pelas falhas, chega nesse lugar. Só que esse lugar, ela tem que sair desse lugar para haver cura. Porque, houve uma traição, não importa. O que fez chegar nesse lugar? Como eu faço para me tirar? Eu não me importo com a traição, eu me importo com a mulher que precisa sair desse lugar. Entendi. Pastor Marco, fica à vontade. Eu tenho algo fantástico para falar para você aqui agora. Talvez você é mulher e tá dizendo assim, eu queria me abrir, eu queria sair desse lugar de dor, né? Porque fala de um campo espiritual e também emocional. Só que quando você fala, você vai dizer assim, pastor, se eu tocar nesse assunto, eu vou sofrer, vai me machucar, me causa ferida, né? Que é a palavra trauma, vem de ferida. Só que você terá ali mulheres preparadas espiritualmente, como eu disse, intelectualmente, para te receber. Quando você falar da sua dor, e que vai na hora vai te doer, só que você vai ter pessoas para te conduzir nesse momento, a enfrentar esse momento de dor. Então, a terapia é toda quinta-feira. Pastora, qual que é o próximo dia da terapia em grupo? Quinta que vem. Qual horário? 7h30. 7h30 nós estamos lá preparadas para te receber, mulher. Uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui para todas as mulheres, vem participar com a gente. O Senhor, ele tem nos dado um momento de cura, momento que mulheres são curadas de abuso, traumas na infância, momentos que nunca foram ditos, nunca... Tem mulheres que falam pra gente, né, Cássia, que nunca teve coragem de falar, pois ali é o lugar de falar. Ali é o lugar de pôr para fora essa dor. Porque nós estamos ali para te ajudar, a te conduzir a sair desse lugar de dor. Verdade. Quer falar? Abuso, né? A gente está falando o tempo todo de confiança, de dor, né? De ferida. Abuso. É muito importante deixar claro que abuso é tudo aquilo que passa do limite. Muitas das vezes a palavra abuso está relacionada à parte sexual, do toque, né? Sem a permissão. Mas abuso é uma palavra alta, abuso são palavras que machucam, abuso são toques também, né, dentro ou fora de um casamento, que a gente vê hoje mulheres que vão se abrir pra gente porque dentro do casamento são abusadas, não só na infância, a gente também já pegou, estava falando de casos difíceis, eu lembrei de quando há mulheres abusadas sexualmente.
Isso marca muita gente, porque somos mulheres, tratando outras mulheres que passaram por coisas terríveis. Às vezes a gente não passou nem perto do que elas viveram. Mas abuso é tudo aquilo que passa do limite, fora ou dentro do casamento. Às vezes a pessoa está consentindo, mas chega um ponto que passou do limite e ela não consente mais. É um abuso. E a gente está aqui para falar com as mulheres. Elas precisam dizer não, sabe? Acho que muitas das vezes isso acontece porque elas vão permitindo demais. Fica com medo de se posicionar, se ver como má, e vão permitindo, e isso vai ferindo, e às vezes chega pra gente, mulheres muito machucadas, muito feridas, porque não conseguem colocar limite. E aí a gente fica... É triste. Corpo, minhas regras. É triste, porque a gente às vezes tenta... Não são todas que conseguem de cara, tem mulheres que demoram mais a passar por esse processo e conseguir ser curada, mas o abuso... Igual... Uma coisa que a gente faz, que é linda e é maravilhoso, que foi o próprio Deus que deu para a pastor e a gente trouxe como trabalho. O Mãos que Cuidam. Não é só a mulher sentar na poltrona, não é só fazer massagem nos pés dela com água quente. É falar para ela que o toque foi ressignificado, que ela não é só tocada de forma ilícita, ela é tocada de forma cuidadosa, respeitosa, porque ela pode ser tocada desta forma. Respeitosa, né? E enquanto a gente toca e massageia, a gente intercede. Por quê? Muitas dessas mulheres que a gente chega para nós são mulheres casadas. Às vezes, dentro de casa, ela não permite que o marido toque ela. Não que suporta ela já um tá, toque. ela tá tão ferida que ela não quer que o marido toque ela. E vocês estão falando